Olá, Ito Oliveira, passa a régua aí, Vitória 2, Remo 0. Um primeiro tempo muito aquém do Vitória, né? Perdeu inclusive algumas chances de abrir o placar com o Mateuzinho e também com o Kaiser. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, Lari chegando, dançando, tá feliz. Vitória ganha, a gente fica feliz, né? E aí veio o segundo tempo, depois de muitas vaias de quem estava aqui no Barradão, né? Veio o segundo tempo, Jair Ventura entendeu que o Vitória precisava sim de uma maior mobilidade no meio de campo. Colocou o Dudu, que deu outra cara, Ítalo Oliveira, PH, Larissa, ao time do Vitória. Pra mim, já vou logo voltar aqui, pra mim o melhor em campo, Dudu, camisa 21, não come banco pra ninguém neste time do Vitória. Aliás, todos aqueles que entraram, né, parabéns Jair Ventura. Eu que critiquei no Bavi por mexer muito mal, hoje também sou obrigado a reconhecer que o Jair Ventura mexeu muito bem. Todo mundo que entrou deu conta do recado, né? Uns mais, outros menos, mas todo mundo foi muito importante neste jogo de hoje. Claro que o adversário não é dos melhores, é um adversário que vai sim lutar para não cair e talvez seja, né, o grande saco de porrada dessa competição em 2026. Mas não dá, né? Não dá para apenas achar isso e não venceu o jogo. O Vitória fez o papel dele, poderia sair com um placar inclusive mais elástico, poderia fazer 3, 4, até 5 se duvidar, teve chance para isso, mas também, Ítalo, é pedir um pouquinho demais, né? Vitória ainda tem problemas sim na parte ofensiva, ainda tem problemas sim na parte defensiva, principalmente quando o Richelli tá em campo. Para mim foi o pior em campo, né, junto com o Matheus Silva. Eu vou cobrar sim o Matheus Silva cada vez mais, porque eu acho que ele tem potencial para entregar mais. Hoje eu senti que ele se escondeu do jogo, recebeu algumas bolas aí que poderia, né, ter um pouco mais de calma, ter um pouco mais, né, levantar um pouquinho mais a cabeça para escolher a melhor jogada. Ficou muito aquém o Matheus Silva. O Richelli não, o Richelli já é isso aí que a gente esperava, né, um jogador que é abaixo sim, né, não é um cara para chegar, ser titular, ser xerife como foi aí vendido, né. Ele muito mal no jogo de hoje, tanto é que foi substituído logo no intervalo para entrar o Dudu. Repito, mudou a história do jogo, camisa 21 do Vitória. E repito mais uma vez, não come banco pra ninguém. Jair Ventura, você tem um problema, o Dudu precisa jogar. Do lugar de quem, meu amigo, você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Fora isso, Ítalo Oliveira, segundo tempo muito diferente do primeiro, como eu falei aqui, né? Vitória com muitas opções para finalizar, errou sim, né, em algumas definições. Mas aí, graças a Deus, né, duas foram aí para dentro e saímos hoje aqui felizes com os primeiros 3 pontos, né, do Vitória na competição. Sofreu pouco, né, questões de ataque do Remo, que só finalizou 2 vezes ao gol nesta partida, mas também não pode dar alguns mole contra times maiores e melhores que o Remo, tá bom? Resumão, Vitória bem no segundo tempo, mal no primeiro tempo e precisa melhorar principalmente a pontaria. Vitória não pode pecar mais em chances claras que tem. Foi no Bavi, foi hoje também, mas hoje, graças a Deus, a história foi um pouco diferente. Passa a régua, Vitória 2, Remo 0, merecidíssimo o resultado, repito, poderia ser mais, mas aí também é pedir demais do Vitória. Melhor em campo, Dudu, pior em campo pra mim, Richelli, Ítalo Oliveira. Meu querido Flávio, acho que assim, fazendo essa primeira análise que a gente faz do pré-jogo, né? Acho que a primeira vitória na Série A tinha que sair hoje. O Remo é um adversário direto, até que se prove ao contrário, até que o campeonato ande. Partindo do começo, um time que sobe de Série A, no ano seguinte, ele é franco favorito à queda. Ele vai disputar rebaixamento, salvo algumas exceções como o Mirassol na temporada passada. Então assim, o jogo de hoje era um jogo de 6 pontos. E o primeiro tempo do Vitória foi o primeiro tempo para se apagar completamente. Um Vitória sem intensidade, um Vitória deixando muito espaço para o Remo, um Vitória que não sofreu tantos ataques assim do Remo, mas permitiu muito volume de jogo. O trio de ataque Richelli, Camutanga e Zé Marcos já se provou que não encaixa. Isso já aconteceu no Bavi, aconteceu novamente hoje, e é algo que Jair Ventura provavelmente vai precisar repensar para frente, né? Agora, no segundo tempo o time Vitória mudou completamente, e mudou justamente pelas mudanças táticas que foram feitas, né? Dudu entrando no meio de campo, deu muito mais dinâmica, muito mais força no setor de meio de campo.
Kaique entrou e foi pra zaga, protegeu melhor o Matheus Silva. O Vitória passou a acelerar mais o passe, passou a achar muito mais espaço nas costas, pressionou mais, que ele teve mais volume. E o gol acabou saindo justamente numa jogada de bola parada, que o Vitória tinha um tempo que não acertava escanteio, né? O Vitória tinha um tempo que não fazia gol de escanteio. E o Renato Kaiser soube aproveitar a chance que teve. É aquilo que a gente falou no jogo da Juazeirense, por exemplo. No quarto gol do Vitória, apesar do Renato Kaiser ter feito gol, mas ele perdeu um gol cara a cara. E a gente falava que no jogo de Campeonato Brasileiro, provavelmente ele só teria uma chance. E ele precisava ser efetivo, e ele foi. O Marcelo Rangel sai caçando borboleta, e aí o Kaiser bota pro fundo do gol, abre 1-0. O gol aliviou o Vitória, tirou a pressão do Vitória e deu mais campo ao Vitória. A entrada do Eric deu muito mais velocidade ao time do Vitória. E aí você tendo o Eric e Mateuzinho pelos lados, com o Kaiser na frente, passou e o Remo naturalmente se jogou ao ataque. O Vitória passou a ter brecha, espaço para poder contragolpear. E esse contra-ataque se tornou muito mais forte quando o Fábio entrou. E aí o Vitória teve realmente um atacante de velocidade, um atacante para ser espetado à frente. E no final das contas o Vitória acabou ampliando para 2-0 com o Baralhas no gol muito parecido com o gol do São Paulo. E o Vitória saiu daqui vencedor com 2-0. O que deixa muito claro de recado para aqueles que começaram a temporada como titulares, alguns recados muito claros. Primeiro, o Canta La Piedra, ele começou a temporada muito abaixo daquilo que se esperava. As 2 assistências dele contra a Juazeirense meio que mascararam, né? Porque ele não foi bem no jogo da Juazeirense, deu as 2 assistências. No Bavi também não foi bem. Hoje, novamente, não foi bem. E Eric, por outro lado, o banco fez bem pra ele. Ele não foi bem contra a Juazeirense e no Bavi. Hoje entrou do banco e botou fogo no jogo. E assim, eu não ficaria surpreso se contra o São Paulo o Jair Ventura começasse com o Mateuzinho e com o Eric nas pontas. Palmeiras, desculpe. Outro recado também que foi muito claro. Richelli, é a questão de ritmo de jogo, de adaptação, mas o fato que ele não conseguiu ainda encaixar, pode ser um jogador pra frente, pode ser que essa mudança de Kaique pra zaga já seja uma mudança projetada para o Jair, para uma mudança de esquema tático, que possa fazer com que o Vitória mantenha a mesma estrutura, porém com outras peças. Então, para mim, essas mudanças e a forma que o time jogou podem ser encarados como 2 recados muito claros. Um para Canta La Piedra, outro para Richelli. Agora esse time vai descansar, vai passar em uma semana para encarar o Palmeiras lá em São Paulo. É um jogo duríssimo, é um jogo complicado. Então assim, lá, mais uma vez, a gente vai como franco favorito, como franco atirador. Se pontuar, maravilha, beleza. Se não pontuar, faz parte. Embora nos 2 últimos anos o Vitória tenha conseguido vencer um jogo, empatou outro lá, mas sabemos que não será fácil a partida. Então assim, esses 3 pontos foram essenciais para o Vitória nesse começo do campeonato, dar confiança, dar ânimo. Para mim, o melhor da partida nesse time do Vitória, eu gostei muito da apresentação de alguns jogadores, né? E aí eu vou concordar com você. Dudu mudou a história do time do Vitória, mudou a dinâmica do time do Vitória. E eu vou com o Dudu. Mas assim, menção honrosa pra Eric, que entrou bem. É isso que eu ia falar, Eric também, menção honrosa. Eric entrou bem. Parece Eric, Dudu e, sei lá, Fábio também que entrou bem durante o jogo. Renato Kaiser que marcou também o gol. Acho que Baralhas que também marcou o gol. Então você pode fazer algumas menções honrosas, mas Dudu entrou bem, entrou dando dinâmica, entrou dando força, entrou sendo aquele volante que a gente precisava muito no primeiro tempo para acelerar o passe. Vitória no primeiro tempo foi muito moroso em termos de recuperação de bola, e quando recuperava não acelerava, demorava muito para acelerar, e Dudu acabou acelerando e acabou melhorando muito a transição defensiva do Vitória. Então, para mim, o melhor foi o Dudu, e o pior eu vou com você, eu vou com o Richelli também. Eu acho que ele fez mais uma partida baixa. Não significa que não presta pro Vitória, acho que é começo de temporada ainda. Ele pode dar o ar da graça dele ao longo da temporada. Ainda falta muita coisa, né? Até o final do Brasileiro são 11 meses. O Brasileiro acaba dia 2 de dezembro. Então até lá ele pode vir a se recuperar. Mas nesse momento o Richelli não foi bem no jogo de hoje. Portanto eu vou com ele como o pior da partida. Mas assim, é uma vitória para alívio, é uma vitória para poder dar confiança a esse time, dar confiança à torcida, dar confiança a um clube que depois do Bavi saiu daqui meio ressabiado, e essa vitória dá um novo ânimo para os novos desafios para frente.
mas é um começo importante, é um começo interessante. Vitória faz 3 pontos e agora vai ver o que acontece pra frente, Flávio. Você quer concluir no pós ou quer... Eu posso encerrar o vídeo? Não, só concluindo, concordo com você com tudo que você disse, Ítalo, perfeito. Né? Só também aqui falar da menção honrosa ao Eric. Eu acho que na verdade todo mundo que entrou bem, sabe, Ítalo? Ou até o Oswaldo mesmo que entrou no finalzinho ali. Ele também desempenhou um bom futebol. Acho que o Jair Ventura mexeu muito bem no time no dia de hoje. Encontrou bem também o Fábio, né? Que a gente estava aqui falando sobre ele jogar de centroavante. Jogou bem o Fábio. Eu abordei aqui as chances, né, do Fábio. Sofreu o pênalti que foi no lado, fez o gol que foi no lado. Bola na trave, né? Perdeu também gol. Arrastou bem o time. Participou do segundo gol, inclusive do Vitória. Então foi também um jogador que entrou bem, né? E o importante é isso, né? A gente ter jogadores recuperados, né? Psicologicamente em campo. Alguns a gente sabe que sim, que estão abaixo ainda. É o caso do Richelli, é o caso também pra mim do Matheus Silva e também do Kaique. Mas dá tempo, né? Tem uma semana aí pra descansar, pra treinar também, ver o melhor time. Mas eu acho que começa a se desenhar, né, um abandono aí da formação com 3 zagueiros. Acho que contra o Palmeiras ainda não. Acho que ele ainda vai jogar com 3 zagueiros contra o Palmeiras. Mas talvez aí esteja perto da gente ver, pelo menos no Barradão, o Vitória com outra postura tática em campo, né? E eu repito, Dudu pra mim não come banco pra ninguém. E aí o problema é de Jair Ventura. E também ele tem outro problema, né? Ele tem agora 3 jogadores pra uma posição: Mateuzinho, Eric e o Marinho, né? E o Eric voltou muito bem hoje. Se esse Eric aí continuar nesse nível que ele jogou hoje, Marinho vai ter que jogar muita bola mesmo pra poder conquistar esse espaço. E um outro detalhe, Flávio, só para poder arrematar essa primeira análise, quando se falava de Dudu, a justificativa para Dudu não ser titular, porque ele tomava muito cartão amarelo. Hoje ele duelou, guerreou, teve dinâmica, acelerou o jogo, fez uma boa partida e não levou cartão amarelo. Então talvez seja um ressurgimento de Dudu nesse Vitória, né? E aí, com a volta de Marinho, a gente vai ter o mesmo time: Mateuzinho, Oswaldo, Camutanga, Dudu e Marinho. Acho que pra quem viveu esses últimos anos do Vitória, é quase como você juntar as esferas do dragão do Vitória pra poder no mesmo Os time. Vingadores, né? Os Vingadores. Os Vingadores. Pois é, meu povo, e é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, hype. Essa foi a análise de pós-jogo. Mas com certeza, eu tenho certeza que você tem sua opinião. Então comenta aí que eu quero saber também a sua opinião. Fechou? Ítalo.